Professor Onésimo Teotónio de Almeida, convidado das noites da Antena 1, mais uma vez de regresso a umas férias açorianas, a São Miguel e a outras ilhas do arquipélago. 2015 é o primeiro verão de uma presença de turistas massiva devido às ligações aéreas de baixo custo. Este ano sentiu um pulsar diferente das ilhas, nas ilhas e nas pessoas, Sr. Professor. Olá, boa noite. Boa noite. Sim, para já nota-se na rua, quem passou aqui em Ponta Delgada em anos anteriores, sentiu que a cidade estava a ficar um pouquinho morta e agora não é assim. Vê-se a cidade cheia de gente, caras que não são de cá, gente estrangeiros. Isso também se sente no Faial e no Pico. São os dois polos principais, Horta, Pico e São Miguel. De modo que, e também eu pergunto sempre nos restaurantes, converso com as pessoas que estão ligadas de maneira direta ou indireta com o turismo, se sentem diferença. E toda a gente aqui diz isso. Há um sentir otimista sobre a situação. E isso também acontece no Pico e no Faial. Nos outros lados parece que ainda não se faz sentir muito. Mas, no entanto, eu sei que, por exemplo, nas Flores, que agosto estava tudo superlotado. Estavam só à espera de bom tempo. De modo que há, de facto, um interesse. Os Açores nunca tiveram em alta como estão hoje. Os jornais, pelo mundo inteiro, com frequência têm escritos sobre os Açores aparecem nas listas do top, do topo, em vários lugares. E isso é notório, quer na comunicação, quer agora com o low cost, permite a vinda de toda essa gente para aqui. De modo que não sei se isto é uma vaga que vai abrandar depois de muita gente que estava à espera do low cost para matar a curiosidade de vir aos Açores e depois vai abrandar, ou se isso vai continuar. O importante seria fazer com que canalizar as pessoas para as outras ilhas também. Mas isso, claro que São Miguel não tem interesse, por um lado, nem o Pico Real tem interesse em chamar a atenção às pessoas que devem ir para São Jorge e para a Graciosa. Mas isso, há que fazer esse trabalho concertado de dizer às pessoas. Aliás, aconteceu várias vezes eu encontrar-me com gente estrangeira e conversar e, em geral, não faziam ideia de que era preciso muito mais tempo aos Açores. A última vez que isso aconteceu foi no Pico. Há 4 dias, minha mulher e eu estávamos a fazer tempo porque o barco atrasou-se e, de repente, ficámos com um dia e fomos passear, fomos atravessar a transversal do Pico. Demos boleia a uma moça da República Checa que falava português bastante bem. E ela veio a um casamento à Terceira, depois foi para o Pico, São Jorge, e de lá vinha para São Miguel. Ela tinha reservado 3 dias para o Pico e tinha reservado 3 para São Miguel. E disse que 3 não dava para nada em São Miguel, que 3 no Pico também não dava, porque se ela quisesse ir ao Faial, ela devia ir também a outros sítios. E ao ficar mais tempo em São Jorge, ela achou que ficou muito pouco tempo em São Jorge. As pessoas não fazem ideia, porque os Açores são pequenos, no mapa, não fazem ideia de que as distâncias e mesmo a distância real dentro de cada ilha, porque cada ilha é muito acidentada, quase todas elas são muito acidentadas, ir no mapa parece muito perto, mas depois quando chega aqui tudo fica longe. Mesmo no Pico estávamos a passear para atravessar a ilha das Lajes para São Roque, é um nada no mapa, mas há que subir todo aquele dorso de 1000 metros de altura e passar para o outro lado. E ela falávamos sobre isso. E esse tipo de conversa aconteceu com muita gente. As pessoas não têm... acham que uma semana dá para... uma semana, 10 dias, para se ver tudo. E há que vender os Açores como um lugar para se ir com calma, para se estar, para se passar de uma ilha para outra. E... porque senão as pessoas vêm, matam a curiosidade, pronto, já vi, e há que agarrá-los aqui e depois passá-los das ilhas maiores. Não é das ilhas maiores, dos centros maiores, porque a ilha maior, a segunda ilha é a Terceira e não é um polo turístico, pelo menos a nível internacional não está a conseguir ser, porque há de facto 2 âncoras, que é Horta e Ponta Delgada. Há que depois fazê-los, como eu disse há pouco, fazê-los passar para essas outras ilhas e eles perceberem que ver uma ilha não significa de maneira nenhuma ter visto as outras, porque não há aqui, muito pouco é repetido numa outra ilha. Nós estamos nesta segunda-feira em que
no centro da cidade de Ponta Delgada, a vida e a noite está com certeza muito mais animada. Aliás, a movimentação noturna é notoriamente maior nesta urbe. Todas as atenções estão concentradas nas festas dos 40 anos da televisão açoriana. O senhor professor fez parte da história da nossa televisão com as suas conversas com Onésimo e durante 2 anos, não foi durante 2 anos que manteve esta série, e mantém uma participação no canal 20 em Massachusetts. Que experiências, hoje neste dia de aniversário da RTP Açores, quer partilhar connosco destas passagens na televisão, a açoriana e o canal 20? São muitas. No canal 20 tem um programa desde 1979. No princípio era semanal, ao fim de 5 anos passei a quinzenal, porque era demais. É uma conversa de meia hora, já entrevistei mais de 1000 pessoas ao longo desses anos. Quem são maioritariamente os seus convidados, Sr. Professor? Uma grande variedade. Eu entrevisto gente da imigração que tem histórias para contar, de todas as idades, dos 2 sexos, jovens, de todo o tipo de profissões. Desde que seja alguém... Há dois tipos de programa. Um é um programa com alguém que é modelo em algum aspecto da vida. Tem um lado interessante que pode cativar a atenção do telespectador. O outro é o programa sobre um tema. E, portanto, não importa saber quem... portanto, o tema ou a pessoa. Uma pessoa com histórias. O senhor professor é que define essa história interessante para contar. Não, qual o perfil? É a pessoa que a tem. É a pessoa que a tem e eu conheço. E eu acho que é importante agarrar essa história e fazer com que a pessoa apareça e fale de si na televisão. Eu sou dos entrevistadores que falam sempre pouco. Procuram. Recordo-me que aqui até uma crítica que me fizeram quando eu comecei o programa de televisão era que eu, para que era vir tão longe, eu não falava nada. E a ideia era perguntar. Mas como eu conhecia as pessoas e sabia o que era importante perguntar e fazê-las falar, porque elas iam falar de alguma coisa que era fundamental para elas e que não era necessário falar muito, era só tocar no botão e elas começavam a falar, a mim não me competia, a mim competia-me ser o mais económico no meu tempo e dar o tempo toda à pessoa. Bom, portanto, esses convidados que eu lá tenho são só uma parte, porque depois aproveito a inúmera quantidade de gente que está constantemente a passar ali na costa lá dos Estados Unidos e que ou vai por causa da minha universidade ou vai por qualquer outra razão ali à volta. E eles vêm do Brasil, da África de língua portuguesa, de Portugal continental. E então aí praticamente todos os escritores portugueses passaram por lá, desde o Saramago ao Virgílio Ferreira e a Jorge Agostina Bessa Luís, até... eu evito os artistas, porque eles têm outros programas para os artistas, e evito também os políticos, porque há outros programas para isso, a não ser que seja um caso... por exemplo, eu entrevistei a Amália, é um caso especial. Mas nunca faltou gente, e eu tenho sempre uma lista enorme de gente, porque de facto passa muita gente do mundo lusófono por ali. E depois, Cabo Verde tem lá uma grande comunidade, há muita gente que vai visitar a comunidade por uma razão ou outra, de modo que nunca tive problemas com convidados. Quando foi aqui nos Açores, também a lista, eu podia ter continuado por mais anos, porque havia muito mais gente. A ideia foi não só de levar a gente que aqui nos Açores tinha alguma coisa a dizer e que não aparecia na televisão. E quando aparece na televisão, parece para falar 1 minuto ou 2, porque ninguém tem pachorra para mais, mas era um programa dedicado só a essa pessoa e aos outros açorianos que estão espalhados pelo mundo e que naquela altura não eram conhecidos e que era importante que aqui nos Açores os conhecessem. E foi por isso que foram 52 programas, mas eu podia ter continuado mais 2 ou 3 anos, porque não ia nunca faltar gente. Há imensa gente por aí. Eu conheço gente nos Açores que aparece muito pouco, quer na rádio, quer na televisão, e tem muita coisa interessante para contar. Com os tumultos por que tem passado a rádio e a televisão de Portugal nos Açores, como sente que é vista e ouvida a nossa estação na diáspora e que modernizações se pode esperar do nosso trabalho? Olha, tudo o que aparece, as pessoas ouvem muita rádio nos Estados Unidos. No carro, as pessoas em casa.
os membros da comunidade portuguesa ouvem, e sempre que há um programa, quer de televisão, quer de rádio, de Portugal, as pessoas ouvem com uma enorme atenção e com uma enorme curiosidade e com um enorme interesse. Há imensa gente que não se vai deitar antes de ver o noticiário, as notícias dos Açores. Isso na televisão. Isso. E na rádio, sempre que as estações de rádio têm ligações com os Açores ou com o continente, também ouvem. De modo que tudo o que é de cá interessa. Porque isso é difícil de perceber. As pessoas, quando emigram, saem daqui, mas isso vai com eles. As pessoas que saem daqui desaparecem do mapa daqui. É mais fácil aqui esquecerem as pessoas que estão do lado de lá do que as pessoas que estão do lado de lá esquecerem este lado. E de modo que tudo o que vem minimizar, encurtar o Atlântico e minimizar essa distância, eles do lado de lá estão atentos e querem e recebem. Não é a mesma coisa, porque tudo o que se passa lá é uma coisa longínqua, visto daqui. Quando se está aqui, a América fica muito longe. A América não entra sequer nas conversas. Não, ninguém quer saber. Isto não é por mal, é porque uma pessoa saiu, foi tratar a sua vida, as pessoas continuaram a sua vida e não repararam. Houve só meio dúzia de pessoas da esfera dos centenas de contatos de uma pessoa, 6 ou 7 desse grupo foi para a América ou para o Canadá. A vida recompôs-se, não se dá pela falta delas. Mas não é assim, porque as pessoas que foram para lá, foi todo este universo que foi cortado e a pessoa sente a falta dele. E por isso, as pessoas que estão do lado de lá sentem muito mais necessidade de estar conectadas com a ficha, aqui ligada, a apanhar, a preencher o vazio deixado pela imigração, do que ao contrário. Portanto, não significa que um grupo é melhor que o outro, não. É que a situação psicológica é diferente num lado e no outro. E por isso tudo o que a rádio e a televisão fazem é bem-vindo. Claro que há coisas melhores do que outras, mas tem uma outra vantagem. É, como aqui se está mais atento à novidade e lá se está mais atento a uma tendência a repetir o antigo, a programação daqui é mais aberta, mais modernizada, mais interessante, e isso preenche uma lacuna para as pessoas que estão lá, porque a rádio de lá é muito mais dominada pelo público. A rádio é privada, é paga, são os ouvintes que dizem que querem isto, aquilo, aquilo, dominam aqui. Os produtores, a rádio é estatal, a televisão é estatal, é possível os produtores decidirem o que é que acham que é bom. Lá é o mercado, porque os telespectadores ou os radiovintes, se não ouvem a canção que querem e a música que querem, desligam e vão embora. Portanto, há também essa grande diferença. De modo que cabe à rádio e televisão portuguesa e açoriana serem uma mais-valia, levando programação diferente, novas ideias, nova música, tudo o que há de novidade na cultura portuguesa, que, em regra, não faz parte do... Porque isto vai acontecendo aqui, as pessoas muitas vezes querem ouvir as canções antigas, porque aquelas é que elas conhecem-nas e querem voltar a ouvi-las, e a rádio cai um pouco no domínio de um público já mais idoso, e por isso é importante que essa inovação, esse fluxo inovador que vai daqui, seja mantido e alargado e intensificado. O Sr. Professor disse ainda há pouco que há tanta gente com vozes, pensamentos e ideias que merecia ser ouvida. Sim, sim. A quem deveríamos dar a voz. Sim, sim. Gostaria de deixar algumas sugestões, praticamente no momento final da nossa conversa. Não, eu não vou dar nomes só por uma razão muito simples, porque de repente diria... Porque seria uma ideia fantástica, Sr. Professor, para eu compor a minha agenda, já percebeu? Mas daria 2, 3 nomes e esqueceria muitos. Mas hoje é assim, e sabe isso muito bem, as pessoas, por vezes, não, os especialistas, primeiro é preciso que eles saibam falar para o público, para o grande público. Mas há gente que sabe falar para o grande público. E quando é ouvido, é para uma notícia, retiram daquilo que eles dizem 1 minuto. Ora, há muita gente que tem muito mais e muito interessante a dizer e que precisa, no mínimo, de uma meia hora para uma conversa. Tantas vezes que eu já falei disso, coisas que achava que eram mais importantes do que ficaram de fora, porque o que é que tiraram daquilo que eu disse? Tiraram uma frasita para ilustrar o artigo, etc., ou para ilustrar uma reportagem, etc. Isso é pouco. E é passível de ser descontextualizada tantas vezes, quando não se ouve o todo. Absolutamente.
E, portanto, a rádio, sobretudo a Rádio Estado, tem a obrigação de fazer isso, que é levar um pouco mais e ir buscar estas pessoas que têm muitas coisas a dizer sobre coisas específicas, sobre temas específicos, e aquelas, sobretudo, que sabem comunicar mais, que são capazes de traduzir numa linguagem mais simples os conhecimentos que têm. E usar esta gente e levá-la à rádio, porque depois as pessoas ouvem, porque quando estes programas aparecem, estou lembrando de programas National Public Radio, por exemplo, nos Estados Unidos, imensa gente ouve aquilo pelo país inteiro, porque é alguém que sabe falar e sabe comunicar, e a rádio e a televisão sabem que é importante transmitir aqueles conhecimentos, e essas pessoas que têm a capacidade de comunicar e o fazem com facilidade e que mantêm o público atento. Pronto, levar isso ao público. Senão fica-se no superficial, na musiquinha, uns bytes, uma coisita daqui, uma coisita de lá, fica muito no ar. E isto eu percebo que nas rádios comerciais que têm de sobreviver são dominadas pelo público. Agora, as estações de rádio que são dominadas, que são financiadas pelo Estado, o Estado tem a obrigação de ir um pouco mais além e, portanto, quem está à frente da rádio e da televisão deve pensar que não deve estar completamente dominado pelo gosto popular, porque isso resolve-se no privado. Sr. Professor, em tempo de lazer, de férias, de fruição das ilhas e de outros prazeres, chega a escrever, projeta ideias para a sua escrita? Quer deixar aqui ideias quanto ao seu futuro? Está prestes a iniciar um novo ano letivo na sua Universidade de Brown. Mas essa responsabilidade à parte, o que vamos ouvir falar de si relativamente a novas obras? Eu escrevo em qualquer lugar, mas agora aqui nos Açores é uma pena andar a perder tempo a escrever quando eu quero estar com os amigos. De modo que nos Açores quase que escrevo só notas, coisas, pequeninas notas e histórias que eu ouço daqui e da colar. Contei-lhe há pouco uma história que me aconteceu comigo. Pode contar. Foi um moço nas Calhetas, num café bar, e ele ouviu-me falar e ele começou a falar comigo e disse assim, depois parou e disse, desculpe, eu estou enganado. Eu julgava que estava a conversar com o doutor Onésimo Teutón Almeida de Pico da Pedra, mas não é. Ele é um bocado mais novo que o senhor. Estas histórias eu registro porque são preciosas, mas eu tomo nota e mando isso para um grupo de amigos, etc. Agora, quando eu estou há 3 meses fora de casa, a minha mulher e eu saímos quando as aulas acabaram, e eu fiz muitas coisas, sobretudo no continente e na Europa, em trabalho, conferências, escrevi, palestras, etc. Mas agora aqui em São Miguel, nos Açores, não me dediquei a grande escrita. Mas estou sempre, escrevo em qualquer sítio, que a gente hoje leva o computador e trabalho em qualquer sítio. Tem um livro que sai agora em setembro, é lançado em Lisboa no dia 25, um livro chamado Despenteando Parágrafos, é publicado pela Quetzal. Não sei depois quando é que vou lançá-lo em São Miguel, se haverá tempo sequer para fazer isso. Mas, sim, mais ou menos, todos os anos tenho publicado um livro, às vezes 2, mas não convém abusar, para não ser muito uma vez. Conte-nos a trama. Não é um livro de ensaio, um livro de ensaios. Este não tem histórias. Há histórias dentro dos textos, mas é uma coletânea de ensaios de 30 e tal anos de intervenção. São textos quase polémicos, textos de crítica, mas com a preocupação de criticar ideias sem haver um mínimo ataque à pessoa em casa. São textos de diálogo com grandes pessoas da cultura portuguesa, desde Virgílio Ferreira, Eduardo Lourenço, Natália Correia, José Saramago, etc. Portanto, são textos de diálogo com eles, sem haver o mínimo toque pessoal, apenas um debate de ideias. Mas isso numa linguagem que é a linguagem que eu gosto de usar, sempre muito clara e as pessoas pensam que as ideias, quando se usa ideias claras, o pensamento é superficial, e eu acho que para se debater questões mesmo profundas não é necessário usar palavrões compridos, e é possível fazer isso numa linguagem clara. Eu, quando escrevo e quando falo em público, tenho sempre uma enorme preocupação de aquele público que está ali a ouvir-me tem que me entender. E se eu não o fizer entender, é por 2 razões. Ou porque a pessoa não estão... Bom, às vezes as pessoas não têm preparação. Eu tenho que manter a conversa ao nível do público. E aquilo que eu disser tem que ser para aquele público entender. Senão, não vale a pena conversar. E isso acontece também na escrita. De modo que tem é um livro de quase 400 páginas. Não é um livro que interessa ao grande público, mas há muita gente que lê e
que se interessa por estas coisas, de modo que não é um livro, não há uma trama, não há uma história, não há um enredo, porque eu tenho mais ou menos distribuído as edições quase alternadas. É um livro de ficção ou de histórias com um livro de ensaios, embora ultimamente tenha publicado mais livros de ensaios porque já estou, como dizia o outro. Não é bem o Onésimo. Estou a ficar velho e tenho que pôr fora esses livros de ensaios porque já é tempo de os pôr fora, que estavam escritos há muito tempo e era preciso pô-los em livro. É um processo de depuração, eventualmente. Que é importante fazer, porque quando se faz um livro é preciso limpar as coisas que não me interessam, o tempo deu cabo delas, e é preciso fazer um livro, não apenas uma mera coletânea de textos. Sr. Professor, foi um prazer ter conversado consigo. Obrigada por ter vindo esta noite à Antena 1. O prazer foi meu. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. E para os radiovintes, boa noite. Boa noite.